Olá, amigos, amigas. Estamos novamente no nosso encontro, nesse nosso momento cultural, no qual nós estamos vendo o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Caso você não tenha visto o vídeo introdutório desses nossos encontros, você encontra no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Soledade. Visite lá o YouTube, veja o vídeo introdutório para você se inteirar a respeito desse livro, até para não se impressionar com o título do livro. Nós vamos ler hoje a carta 3, caso você tenha o livro, a carta 3. Ler, maneira de dizer, porque é muito longa, eu vou fazer um resumo e comentando também algumas partes dessa carta. A carta anterior, nós vimos que o paciente do Vermebile havia se convertido ao cristianismo, e o tio dele dizia para ele, não se preocupe não, vai fazendo ele reparar nas pessoas, que logo ele vai desistir da igreja, reparar nos defeitos daqueles que frequentam a igreja. Você pode assistir a carta 2, também está lá no YouTube da paróquia. Nessa carta agora, vem a mãe dele, e o tio dele começa elogiando o sobrinho, o Vermebile, dizendo para ele, olha, eu fiquei muito feliz por aquilo que você me disse a respeito do relacionamento do seu paciente com a sua mãe. Sempre lembrando que paciente, aqui no livro, é aquele que está sendo tentado. Claro que certamente esse rapaz não tinha um relacionamento bom com a sua mãe, e por isso que o tio dele, o tio do Vermebile, ficou contente de saber disso. Porém, o tio dele começa dizendo logo no início da carta, olha, o inimigo trabalha de dentro para fora. Portanto, diz ele, esses sentimentos que o seu paciente tem pela mãe podem ser mudados pelo inimigo. O inimigo aqui no caso é Deus, no contexto aqui desse livro. Então diz ele, vamos dar uma melhorada, ou melhor, vamos dar uma piorada neste relacionamento. E aí então ele vai dando umas dicas para o seu sobrinho, para o Vermebile. A primeira dica que ele dá para o seu sobrinho é a seguinte, olha, como o seu paciente se converteu, faça-o agora ficar olhando só para o umbigo dele. Umbigo, maneira de dizer, faça-o ficar pensando só nas coisas espirituais, olhando só para a sua alma, olhando só para a sua interioridade, leve-o a uma profunda introversão, faça com que ele meio que se dobre sobre ele mesmo. E com isso, diz o tio dele, e com isso, não deixe que ele nem perceba, diz aqui, as coisas óbvias, né? As coisas óbvias, que fazem parte de todo o relacionamento, a convivência, a solidariedade, a fraternidade, de repente coisas óbvias como lavar uma louça, ajudar a limpar a casa, cuidar da mãe, buscar alguma coisa no mercado, faça-o ficar fechado dentro dele mesmo, dentro dessa sua ideia de que ele agora é um convertido e só deve pensar em coisas espirituais. Faça-o ficar olhando para dentro dele mesmo. Não deixe que ele olhe em volta dele e perceba as coisas óbvias que ele deveria fazer para com a mãe dele. Talvez, se fosse hoje em dia, o Fitafuso teria dito para o sobrinho dele, faça-o ficar só no celular, o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, final de semana, faça-o ficar só no celular. Talvez o Fitafuso teria dito isso para o sobrinho dele. Só que naquele tempo, esse livro é de 1940, não havia essas tecnologias. Então ele diz aqui, olha, faça com que o seu paciente se dobre sobre ele mesmo e não dê atenção ao que está em volta dele. Essa é a primeira dica que é dada aqui ao seu sobrinho. A segunda dica que ele dá é a seguinte, olha, você falou que ele reza pela mãe dele. Então veja bem, certifique-se de que essa oração
seja somente pela alma da mãe dele, que ele veja os defeitos da mãe dele e que fique rezando pela conversão da mãe dele, pela mudança da mãe dele, só pela alma da mãe dele. Por exemplo, diz aqui, não deixe, por exemplo, que ele perceba o reumatismo que ela tem e reze pela saúde dela, reze pela sua felicidade, reze pelo seu bem-estar. Instigue-o a rezar, sim, mas a rezar a partir dos defeitos que você vai fazer que ele enxergue lá na mãe dele. Só por essas partes. Não deixe que ele perceba as necessidades da mãe dele, os sofrimentos que ela tem, o reumatismo que ela tem, a doença, etc. Não, só faça-o perceber os pecados que ela tem. Ver só os pecados, não ver, portanto, as suas dores, não ver, portanto, os seus sofrimentos. Então, essa aqui é a segunda dica que ele deixa para o seu sobrinho. Ele vai dizer, olha, se você fizer isso, em primeiro lugar, ele vai prestar atenção naquilo que ele julga ser os pecados da mãe dele. E não vai prestar atenção, por exemplo, nas dores que ela tem, nos sofrimentos que ela tem. Em segundo lugar, diz ele aqui, ele irá rezar por uma mãe imaginária. Uma mãe imaginária, vai rezar pela alma da sua mãe e vai esquecer da mãe real de carne e osso que ele tem dentro da casa dele. Da mãe verdadeira, como diz aqui o texto. É a segunda dica que o Fitafuso dá para o seu sobrinho Vermebile. Para quem não acompanhou, o Fitafuso já um diabo experimentado, aposentado, que orienta o seu sobrinho que está iniciando a arte da tentação. Aí vem a terceira dica que o Fitafuso passa para o seu sobrinho. Ele diz o seguinte, olha, faça com que ele preste atenção naqueles detalhes da mãe dele que o irritam, diz ele, porque na convivência das pessoas tem certas coisas que irritam. Por exemplo, aquela pessoa, o jeito que ela tosse, por exemplo, ou então a maneira como ela mexe os olhos. E não é difícil a gente escutar isso, né, na convivência. Ai, fulano, eu tenho tanta raiva quando você faz desse jeito. Ah, Beltrano, eu fico tão irritado quando você diz isso. Ah, Beltrano, eu fico tão irritado quando você balança a cabeça desse jeito, ou fecha o olho desse jeito, ou você abre a boca desse jeito. Então diz ele, aqui na terceira dica, faça com que ele, por exemplo, diz ele aqui, preste atenção naquela sobrancelha erguida da mãe dele, que ele detesta ver aquilo. Então faça-o perceber isso, para que com isso, né, ele fique irritado com a mãe dele. Aí vem aqui a quarta dica, né? A quarta dica que ele dá. E a quarta dica é, faça com que ele sempre ache que ele está certo. E também faça, não você, mas o tentador dela. O tentador dela, o nome dele é Gomalósio. Diga ao Gomalósio para fazer a mesma coisa com a mãe dele. Isto é, ele sempre vai achar que está certo e está com a razão. A mãe dele, por sua vez, sempre vai achar que ela está certa, ela está com a razão. Dois bicudos não se beijam. E daí, claro, vai aumentar a tensão e a irritação e o ódio entre eles. Então faça isso. Cada um deles achar que está certo, que está com a razão. E não, com isso não vai abrir mão da sua opinião em favor do outro. São as 4 dicas que ele passa para o sobrinho dele, para que possa piorar o relacionamento desse rapaz com a sua mãe. É interessante, eu sempre digo isso nas missas, quando alguém diz pra gente, ou tomara que você nunca tenha ouvido isso, tomara, quando alguém diz assim, se os outros lá fora soubessem como você é aqui dentro, porque lá fora você é uma beleza, você é só gentilezas,
Você é hiper, super educado, hiper, super gentil com todo mundo. Mas quando você entra porta adentro, parece que você vira um monstro. Porque você rebenta com todo mundo aqui dentro. E para os seus amigos, para as pessoas de fora, você parece a pessoa mais maravilhosa do mundo. Repito, tomara que você nunca tenha ouvido isto. Porque é um pouco aqui aquilo que o Fitafuso está dizendo para o sobrinho dele promover dentro daquela casa ou dentro daquele relacionamento desse rapaz com a sua mãe. Piorar cada vez mais o relacionamento daquele rapaz com a sua mãe. Eu quero destacar uma frase aqui desta carta que está logo no comecinho, se alguém tem um livro, está logo no começo, no primeiro parágrafo da carta. Diz assim, o Fitafuso: fortaleça os dois daquela casa, deixa eu pegar certinho aqui, fortaleça nos dois daquela casa o bom e estável hábito da irritação mútua e das alfinetadas diárias. Olha que tristeza. Irritação mútua, porque às vezes do relacionamento, seja marido e mulher, seja filhos e pais, ou pais e filhos, às vezes a pessoa faz alguma coisa só para irritar o outro. Ou então, diz alguma coisa só para alfinetar o outro, porque sabe que ele não gosta de ouvir aquilo, só para alfinetar. Então diz o Fitafuso para o seu sobrinho Vermebile, vou repetir: fortaleça nos dois daquela casa o bom e estável hábito da irritação mútua e das alfinetadas diárias. Atenção, cuidado. Se você gosta de fazer as coisas para irritar os da sua casa, se você gosta de alfinetar os da sua casa, você está fazendo exatamente aquilo que o Fitafuso indica para o seu sobrinho Vermebile. Você está caindo nas ciladas do inimigo. Inimigo agora aqui entendido como o demônio, como o diabo, o encardido, Satanás. Você está caindo no jogo dele. Cuidado. Melhore os seus relacionamentos na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com seu marido, com a sua esposa. Não seja uma vítima do Fitafuso, ou melhor, do Vermebile. Na semana que vem, vamos comentar uma outra carta. Fique bem, fique com Deus.